Deus é falar no meio da igreja, amém? Eterno Deus, te apresento, Pai, o seu Filho que irá ministrar a tua palavra nesta noite. Eu te peço, Senhor, que tu abras as comportas do céu sobre ele e derrama porção dobrada do teu Espírito, para que tu use a boca dele nesse momento, Pai. Dá a ele sabedoria e inteligência, dá a ele conhecimento, dá a ele autoridade vinda de ti, para que ele possa proferir as suas palavras, Pai. Entrego ele na palma da tua mão e já te exalto por tudo nesta noite e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Davi, está botando menção da igreja com a paz do Senhor, porque nós estamos aqui munidos pelo Espírito para fazer a vontade do próprio Deus. Amém? Nós, como o Senhor ficou contente, traz alegria aos nossos corações ver as promessas de Deus ser realizadas, porque ela só não é realizada quando nós mesmos a impedimos que sejam. Quando nós recebemos de Deus, Ele é fiel para completar a boa obra que já iniciou, para a honra e graça desse Deus. E nós ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Em livro de Isaías, versículo 6, capítulo 6, versículo 9. Hoje nós vamos falar uma mensagem que Deus colocou no meu coração, e o título seria Crescendo e se aproximando de Deus. Amém? Isaías 6:9 vai falar o seguinte: então disse ele, vai e disse a este povo, ouviste de fato e não entendeis, e verdes em verdade, mas não percebeis. Senhor meu Deus, estou mais uma vez na tua casa, Senhor, não para fazer o que o eu faça, mas para ser vaso seu, para ser canal para falar à igreja e as pessoas que venham assistir este momento ou futuramente este vídeo, meu Pai. Senhor, que o Senhor me capacite, porque sem a sua presença em minha vida eu sou uma casca vazia, Senhor, sem vida e imóvel, para ser jogada e tragada pelo vento, pela água. Então, com a sua essência hoje, através do teu Espírito, me use para falar com a tua casa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós lemos essa passagem. Ele disse, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Já me vem ao entendimento um outro versículo, que é mais ou menos semelhante. Davi, coloca aí, Deuteronômio 29, 29. Esse eu sei até de cabeça. Que as coisas de Deus são encobertas para os homens. Nosso Deus, as coisas encobertas são para o Senhor. Não, aqui é a versão diferente. Mas o versículo fala o seguinte: as coisas de Deus são encobertas para os homens. As suas revelações nos são dadas para nós, os seus filhos, para que a lei seja cumprida. Deus nos dá a parte que nos cabe, mas para que nós possamos entender até mesmo essa parte que nos cabe. O que acontece com as nossas vidas? Todos nós já fomos bebês. E tem pessoas que são bebês até hoje. Não fisicamente, mas é uma palavra muito falada no meio evangélico, nas igrejas, chamada bebê na fé. São as pessoas que começam a caminhar, começam a se envolver, aceitam Jesus e começam a querer aprender. Nós vivemos
num julgamento diário. Eu estava lendo um livro de uma autora que tem muitas pessoas que não gostam, mas eu gosto, porque eu, como professor de EBD e estou sempre buscando, eu gosto de alguém fala alguma coisa, eu vou buscar para ver detalhes. Então, quando você pega um autor que as pessoas falam, porque ela fala algumas coisas fortes, realmente, mas que você vai buscar na Bíblia e consegue comprovar tudo, eu continuo lendo. Eu já comprei uma revista de um pregador aqui dentro que falou coisas besteiras, logo de cara fechei e joguei para o lado. Mas essa autora chama-se Rebecca Brown. E ela vê um livro, nesse livro ela fala no primeiro capítulo sobre os observadores. Nós vivemos num tempo de guerra, num julgamento. Você pensa na imaginação, na sua cabeça, o júri, o grande júri. Nós temos o juiz, nós temos o advogado, nós temos o promotor, nós somos o réu. Quando você vai pensando no plano espiritual, você vai encaixando as imagens. Quem seria o juiz? Quem seria o advogado? Quem seria o promotor? E os observadores são as pessoas que fazem os inquéritos. Nós vivemos numa nuvem de testemunhos, diz a palavra de Deus, mas isso é no plano físico. Mas no plano espiritual isso também acontece. Nós precisamos, de alguma forma, entender que há duas facções nas intenções para a nossa vida. Nós somos criações divinas, nós somos criaturas desse poderoso Deus que criou tudo. Ele criou, lá no livro de Gênesis, quando tu começa a falar que a palavra dele tem esse poder, tudo vem do nada. E ele nos criou. Mas estima-se que entre o primeiro versículo e o segundo versículo aconteceu uma coisa chamada guerra celestial, onde Satanás, soberbo, tentou suplantar a Deus e levou 1/3 dos anjos com ele. A partir desse momento, esses anjos, que agora são caídos e sendo denominados demônios, eles têm ciúme de nós. Porque nós somos tidos ainda como a menina dos olhos de Deus. Deus nos tem amor e planos para cada um. E eles já não têm mais isso. Satanás já está condenado. Então ele quer, a única coisa que lhe cabe é não ir sozinho. E quem se deixa levar vai fazer companhia a ele, que não está no inferno. Satanás é o príncipe deste mundo. Está aqui achando brechas para nos levar junto com ele. E nesse momento que ele acha as brechas, nós temos os anjos do Senhor ao nosso redor. E esses asseclas, esses 1/3 dos anjos que caíram, estão até hoje aqui. São os demônios. E esses demônios buscam provas para nos levar à condenação. Nesse júri, agora está montado. Mas e as leis? Em todo júri, nós precisamos ter a Constituição. E ela está aqui. Exatamente, irmão Vilmar. Como é que nós vamos entender o que estamos passando? Como é que nós, às vezes, muitas pessoas neste mundo não conseguem entender o que passa na sua própria vida? Não tem discernimento, não tem experiência, maturidade, porque é o bebê na fé. Mas está dando armas para a sua condenação até que no final, no dia do julgamento, e durante esta vida, no decorrer desta vida, porque não é só no dia do julgamento, há promessas de Deus para a nossa passagem por aqui. Romanos 8:28 vai falar que nós somos mais que vencedores Romanos 37. Romanos 28 vai falar que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E no 37, que era esse que eu vou falar, fala que somos mais do que vencedores em nome daquele que por nós atua. Isso não é no dia do julgamento, na porta estreita, como falou o presbítero. Isso é no dia de hoje, nessa semana, ontem. A nossa vida, nós plantamos, colhemos o que já plantamos. E precisamos ter a promessa de Deus, o amor e a proteção desse Deus, porque Ele nos criou. Ele é que tem a saída, que tem a resposta.
E Satanás quer que ele nos condene. O que nós vamos fazer para nós sairmos ilesos disso tudo? Como nós vamos entender o que eu estou falando quando você mostra essa imagem? Só com crescimento espiritual. É por isso que é o tema dessa pregação. Cresceis se aproximando de Deus. Qualquer um, quando está no sufoco, que Deus me chame, é que Deus isso, é que Deus aquilo. Mas quando nós vamos lá ver Provérbios, bota aí, Davi, Provérbios 28, 9. Como é que nós vamos chegar para esse Deus e falar: Senhor, se o que fala na Bíblia é esse aqui, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável? Quantas pessoas você consegue, conhece e entende que vive sua vida na mão de Satanás, mas quando pede, passa pelo aperto, meu Deus, é mais comum do que eu posso comensurar. Praticamente todos nós somos todos pecadores, mas existem as pessoas que não querem aproximação. Existem pessoas que não valorizam isso. Eu acredito em Deus, mas o que faz? Deus existe, mas eu não sou Bíblia, eu não vou à igreja, eu não vou. Enquanto isso, o júri está correndo. Você está sendo apontado, você está sendo inquirido, porque os demônios buscam provas para te acusar no dia a dia. Eles vão se alimentando aquele inquérito que seria como um policial. E nós não percebemos quando até as coisas já estão complicadas. Tem hora que você chega e fala que eu não consigo mudar. Tem hora que você chega e entende que não tem mais forças. Mas o que Deus quer que você faça? Vamos abrir nossa Bíblia de novo. Colossenses 3. Colossenses é um livro, quando eu gosto muito das cartas paulinas, que ele, vamos ler do 1 ao 15, que ele nos ensina muito, tem muitos ensinamentos. Aqui você vai, nessa passagem, Paulo fala sobre as etapas. Vamos falar. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Vai passando, Davi. É de 1 ao 15. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensamento de reino. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, quando estamos ligados à videira. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, porque já vos despisteis do velho homem com os seus feitos, e os vestisteis de novo, do novo. Quer dizer, agora nós somos nova criatura, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós vivemos o que Deus espelha para a nossa vida. Sois santo como sou santo. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos.
Deus não faz acepção de ninguém. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e armados, de entranhas da misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Nós lembramos de Gálatas 5. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se você foi perdoado, como que você não vai perdoar o seu irmão? E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Essas etapas que nós vamos lendo, nós vamos percebendo as mudanças, as coisas que nós temos que afastar da nossa vida. Mas para que nós vamos fazer isso? Quando nós entendemos essas etapas que nós temos que perseguir, que temos que batalhar no nosso dia a dia, nós entendemos aonde nós precisamos chegar. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A vontade de Deus será feita na nossa vida. Quando nós somos inquiridos sobre a nossa vida, e não vai ser no dia do juízo, são diários, nós precisamos nos posicionar diariamente, e só nós vamos conseguir fazer isso mediante crescimento, porque no júri terreno é a Constituição, mas no júri mais importante, porque Jesus, quando foi ver João Batista, falou para o guarda, o guarda perguntou o que ele veio fazer, e eu vim para libertá-lo. O guarda, o que? Ele vai tirar ele daqui? Não. Jesus não veio para o reino da terra, Jesus veio batalhar pelo reino dos céus. E daquele momento, João Batista foi liberto. Ele concluiu a sua missão, ele estava salvo em Cristo Jesus. Porque tudo que nós precisamos entender é que Cristo não quer, não é que ele não queira. A coisa mais importante para Deus é a sua salvação. Quando Adão caiu, ele startou a Operação Resgate, e a SWAT nesse momento, se nós vamos fazer essa visualização, seria Jesus. Porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, palavras do próprio Jesus. É por isso que os judeus ainda estão esperando o seu Messias e não vão ter salvação se não encontrarem nele o Jesus Cristo, o Cristo. Quando você traz para o seu coração o que aconteceu na cruz do Calvário, quando você começa a ter o caráter de Cristo, começa a ter crescimento, para de ser bebê, se alimentar do mingau, começa a se alimentar do alimento sólido. Poxa, mas o que isso quer dizer na nossa vida? Davi, 1 Coríntios 13, 11. Nós, quando crianças, agimos de uma forma. Paulo vai falar, quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mas isso no plano espiritual. Nós precisamos ter ideia e ter a certeza do que Deus quer para a nossa vida. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a buscá-lo. Nós começamos a entender quais são os propósitos e desígnios que Deus quer. O que você quer para a sua vida? O que está acontecendo com a sua vida hoje? A minha vida está uma maravilha. Eu sou uma pessoa próspera. Amém. Mas o que você entende por prosperidade?
financeiro? Você pode entender assim. Então me explica por que tem pessoas com contas bancárias abarrotadas, depressivas. Por que tem pessoas com poder aquisitivo enorme, cometendo e pensando em tirar a sua própria vida? Se a prosperidade é financeira e leva e nos deixa chegar a esse ponto, eu não quero isso para a minha vida. A prosperidade que nós entendemos quando começamos a nos aproximar de Deus é a espiritual, onde também cabe a posse financeira, porque a palavra de Deus fala aqui que nós não mediremos o pão, que todas as coisas nos serão acrescentadas. 2 Coríntios 14:7, Davi. É 14:7 ou 4:7? Vê lá. Então é 14:7. Não, quer dizer, 2 Crônicas, desculpa. Vê 4:7 então. Não, poxa. Mas aquela passagem. Todo aquele que buscar a minha face, que me buscar, se arrepender dos seus pecados, e buscar a minha face, eu sararei a sua terra. Isso são promessas de Deus, não é para o futuro, é para agora, é para esse momento. As promessas de Deus não vão viver e se perdurarem depois que você, para a sua vida, depois que você for, elas vão ser cumpridas agora. Deus vai te manter de pé para ver e presenciar a força e o poder que Ele faz na sua vida. As pessoas vão olhar para a nossa vida e testemunhar a presença de Deus, porque é uma coisa, é uma função da igreja. A igreja foi feita para fazer a vontade de Deus, mas como é que nós vamos segurar, levantar o caído, se nós também estamos dessa forma? Como é que nós vamos dar a palavra certa para os pequeninos que Deus tanto ama, se nós estamos piores do que eles? Como é que nós vamos conseguir alimentar o faminto, se nosso celeiro está vazio? Se Deus colocou, o que é a igreja? A igreja são conjuntos de salvos em Cristo Jesus, pessoas unidas pelo Espírito Santo de Deus, se colocam em posição para se organizar e fazer a vontade de Deus. É por isso que não adianta o Cristo em casa. Você que está aí nos assistindo pelo canal de YouTube, você não é igreja se você não faz parte da organização da mesma. A igreja precisa se organizar para fazer a vontade de Deus. Ah, mas a igreja não é templo. Não. Isso aqui é só uma forma de nos cuidar do templo, de nos organizar para nos dar conforto. A igreja somos nós. Mas quando nos unimos para fazer a vontade de Deus, quando você fica sozinho na sua casa, só assistindo louvor, você não é igreja. O que você está fazendo em prol do reino? Que crescimento você está tendo para a sua vida? O que você vai fazer sozinho? Quantas pessoas que Deus pede para você levar a palavra, cumprir o ídolo do Senhor? Mateus 28 vai falar-nos isso. Pelo WhatsApp. A fome. A igreja tem formas de atuar que você sozinho não consegue. Então, se você não faz o papel de igreja sozinho, então sozinho você não é igreja. Você não obtém crescimento, suportando-vos uns aos outros como corpo. Quando nós vamos falar lá no livro de Gálatas, ele fala também, em Efésios vai falar isso, que o corpo da igreja é guiado pela cabeça que é Cristo. E nós temos que tomar dois cuidados nessa visualização. Primeiro, nos colocarmos como corpo, unidos como um corpo, cada um com a sua função. E a outra, ter certeza que a cabeça é Cristo.
Pô, mas como assim? Como pode ser que não seja Cristo? Quando você foge do que está aqui, Cristo não é mais a cabeça. Quem está dando a ordem para o corpo tem que vir da palavra de Deus. Se não vem da palavra de Deus, vem da carne de alguém, mas não é mais de Cristo. Eu já falei aqui na outra pregação qual seria a palavra de Deus. Eu até falei com o Alexandre: Alexandre, você é profeta de Deus? Quando você dá uma profecia, quem está falando? Tu lembra que eu te perguntei? Quem fala, Alexandre? Espírito Santo. É o nosso Deus triuno. Então nós estamos debaixo de uma promessa, de uma unção, de uma capacitação que é dada ao membro da nossa casa para que a obra seja feita. Então nós estamos municiados pela palavra de Deus. Quando nós unimos, mas usamos isso aqui como um outro nome. Vocês sabem qual outro nome que a Bíblia tem? Chamado em muitos lugares? A mãe das heresias. Ah, mas a Bíblia fala heresia? Não. Mas as pessoas, quando pegam e transformam as suas palavras, às vezes lendo fora de contexto e dando mensagens erradas, a transformam a mãe das heresias, porque eles respaldam as suas heresias com a Bíblia. Isso já tentou acontecer comigo várias vezes. Quantas pessoas pegam versículos isolados e tentam armar armadilhas? Tinha um conhecido meu mesmo que falava que Deus era contra o casamento, porque lá no capítulo 7 de Coríntios ele fala que prefere que o homem seja puro. Amém. Quer dizer que é para você ficar na prostituição? Só falta você falar isso. Por quê? Porque eles não querem se render à palavra de Deus. Ele quer que Deus se renda aos seus propósitos e suas dissoluções. Eles não querem se adequar ao Espírito Santo de Deus, se colocar na presença de Deus da forma que precisa. Ele quer que Deus faça o que ele precisa, o que ele acha que precisa, porque ele mesmo não sabe ainda. Satanás, ele usa artifícios, e quando nós nos colocamos, ele tenta nos tirar. Abre de novo, Davi. Números 25. Do 1 ao 8. De 1 ao 8. Números, Levíticos e Deuteronômio são os livros da lei, onde nós aprendemos no Velho Testamento. A palavra vai falar o seguinte: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou no meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Vai lá em Números ainda, só que 31:16. Mais um pouco na frente, a palavra lembra: eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram a ocasião os filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor. Pelo que houve naquela praga, então pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Deus
ele consegue visualizar as armadilhas ardilosas de Satanás em nossas vidas. Ele consegue premeditar quais são os planos. Ele nos avisa, tenta nos dar o conhecimento, o discernimento para ter o conhecimento. Mas quando nós não buscamos, quando nós não nos preparamos, Satanás, através de Balaão, ele conseguiu que aquelas mulheres se infiltrassem no povo de Deus, no povo separado de Deus, para de dentro para fora corrompesse o seu povo. Quando nós vemos que o povo chega a Canaã, Deus deu várias ordens, várias vezes, de exterminar povos que já estavam condenados. Como eu já falei aqui, Deus quer a sua salvação. Nada é mais importante para Deus do que a sua salvação. Não é a sua prosperidade financeira. O que ele queria era o povo separado, cultuando a ele, servindo a ele e fortalecido. Mas esses povos, existiam povos que já estavam condenados pelo seu nível de iniquidade. Quando esses povos tinham um nível de pecado, de deuses pagãos, de cerimoniais ilícitos, infernais, de tal nível que não tinha mais como Deus falar, eu posso salvar eles. Eles têm salvação. Então, para Deus não tinha. A única motivo da existência desses povos era se infiltrar no povo de Deus e buscar a condenação do povo que Deus estava querendo salvar. Do povo que ele tinha eleito através de Abraão para ser os separados. Então Deus mandou extermínio, até das crianças e dos animais que também eram usados. Ah, Deus é ruim? Não. Pense você num avião. Vocês lembram daquele 11 de setembro nos Estados Unidos? Um avião, contando, vamos botar um avião pequeno, 20 pessoas, 30 pessoas. Esse avião vai se chocar com um prédio e milhares vão morrer. Nesse momento, a pessoa tem que fazer uma escolha. Ele pode explodir o avião, mas 20 pessoas vão morrer. Esse sangue vai estar nas suas mãos, mas aqueles milhares vão ser salvos. E se essas pessoas já estiverem mortas dentro desse avião? Você vai deixar umas pessoas que você já acha que está morta matar mais de milhares? Como assim mortos? A nossa salvação vem no dia do julgamento de Jesus, com Jesus. Vocês já viram uma pessoa, já ouviu falar que graças a Deus no Brasil não tem, mas em certos estados americanos nós temos a pena de morte. Você chega no corredor da morte e você tem a pessoa que fisicamente está viva, mas civilmente já está morta. Antes dela morrer, ela já não tem mais CPF, ela não tem mais RG, ela não tem mais nada. Ela já está condenada à morte, está condenando à morte. O governador pode até dar o perdão, que raramente acontece. Mas civilmente, aquela pessoa já está morta. Só não foi ainda porque a injeção ou a cadeira não foi ligada. A pessoa que não tem Jesus está esperando a morte chegar. Porque só há vida na presença de Deus. Só há salvação na presença de Deus. Ah, mas todos nós teremos a morte eterna. Mas quem for para o inferno vai querer ter a morte. E não vai conseguir. Porque o sofrimento vai continuar eternamente. Diferente de quem estiver salvo em Cristo Jesus. Quando nós vemos nessa passagem de Números, nós vemos que essas pessoas estavam, o povo de Deus saiu do Egito, chegou à terra prometida. Quem liderava nesse tempo era Moisés, era o líder. E ele tentava salvaguardar o seu povo, mas ele não tinha que se pensar só nos inimigos que estão no campo de batalha, porque nós viemos frente a frente, é mais fácil. Mas ele tinha que pensar nos inimigos que vinham se infiltrando.
E isso é a nossa batalha diária. Ela é mais difícil porque está nos detalhes. Em quantas vezes nós somos pegados e tragados por Satanás em brechas? Em detalhes. Para isso nós precisamos nos desenvolver. Nós precisamos ter crescimento. Vamos de novo para a criança. Todos nós, que somos pais, sabemos que quando nós temos um filho, ele precisa de acompanhamento. Às vezes, fica um pouco mais espaçado com o decorrer dos anos. Meu filho tem 14 anos, ele já acha exagero, ele tem que ir para pediatra, mas até os 18 é normal. Coitado, ele não gosta que eu fale, não. Mas a pediatra, ela tem todo o histórico dele. É a mesma médica que, desde ele era pequenininho, ela acompanha ele. Ele vai fazendo a performance das vacinas, o acompanhamento, a indicação disso, a indicação daquilo. E quando ela vê algum problema, ela já, opa, vamos ver isso. E um problema que pode existir numa criança, o que tem que correr? É o seu crescimento. O desenvolvimento. O menino, por exemplo, ele demora mais, a menina dispara, depois e tum. Mas se você parar de crescer, o médico fala, tem problema aí. Onde há saúde, onde há vida saudável, há crescimento. Mas não só na parte física, na parte espiritual também. Eu falo o exemplo do rio, já cansei de falar isso aqui, você vive num rio para nadar contra a maré. E você tem forças para isso. Quando você dá suas braçadas, você consegue ir contra a maré. E você vai se aproximando de Deus, vai tendo crescimento. Mas quando você para, a maré começa a te trazer para trás. Você não para o crescimento onde você estava. Você começa a regredir, porque esse crescimento precisa de manutenção, precisa de busca, precisa da palavra de Deus ser lida, porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Quando você se afasta disso, você anda para trás. Lembra aquele passo do Michael Jackson que ele fazia para trás? É isso que acontece com a nossa vida. Você começa a regredir. Nós precisamos entender que o próprio Deus, ele nos fala isso. O próprio Deus fala. Quer ver? 2 Pedro, Davi, 3,18. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como do dia da eternidade. Amém. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor. Nós temos aí graça e conhecimento. E não é o conhecimento, é graça e conhecimento. Por que é os dois? Porque quando nós só temos o conhecimento e não temos a graça de Deus, nós podemos usar isso de forma errada. Vocês podem ver uma coisa, a senhora lembra do irmão Sônia? Estava com vocês no carro, eu fui levar vocês em casa e falei, pô, irmão Sônia, começa a vir no dia de domingo. Lembra que eu falei com a senhora? As pessoas, às vezes, fazem corpo mole para algumas coisas. Não notam qual é o nível de importância que as coisas têm para a sua vida. Ah, eu trabalho. Amém. Você precisa ser homem de Deus até no seu trabalho. O teu compromisso, testemunho, é feito lá também. Se você marca. Mas tem pessoas que usam o trabalho para não render, não vir à casa de Deus. Você tem que buscar, por exemplo, o meu chefe queria que eu começasse a trabalhar domingo. De vez em quando eu tenho. Mas eu evitei. Eu falei, não. Domingo eu uso para Deus. Mas, Ricardo, vai ser melhor para você? Não, vai ser melhor para mim não. Aí você pensa, poxa, mas é o meu trabalho. Ele que dá seu sustento. Errado.
Quem te sustenta é o Senhor. Se Ele esse trabalho não for, Ele te vai tirar e vai te dar outro. Até as coisas em relação àquele que você ama. Não use a sua família como pedra de tropeço para se afastar da presença de Deus. Porque se Deus tiver alguma coisa muito, Ele tira aquele que tu ama. Porque aquele que tu ama pode estar te afastando dele. Amais a Deus sobre todas as coisas e as demais coisas todas lhe serão acrescentados. Você ama a sua família, você quer a sua família perto de você, você busca, amém. Em uma hora ou outra você vai precisar, mas não use isso como bengala para te afastar dos caminhos do Senhor, porque é perigoso, porque Ele pode tirar. O teu trabalho te impede de fazer a obra de Deus, te impede de estar dentro da igreja, procura outro, começa a orar, porque isso não pode acontecer. Não é o trabalho que te dá o sustento. Trabalho é uma forma de Deus te sustentar. Se você orar, Senhor, eu estou aqui porque preciso, mas não estou satisfeito, se coloque nos pés do Senhor e se deixe fazer a vontade dele na sua vida. E ele vai mudar, ele vai te entender, vai ver o que o seu coração, porque ele não vê o pecado. E olha que isso não é pecado. Mas eu dou exemplo disso porque ele não vê o pecado, ele vê a intenção. Ele não há preto no branco 1 e 2. Ele vê o nosso coração, ele entende isso, por isso que ele fala que mesmo nós somos pecadores, nós somos contemplados com a justificação de Cristo Jesus, porque quando o nosso coração não faz de vontade, nós erramos e pecamos. Mas a nossa intenção é vista por esse Deus que consegue visualizar nossos corações. E nós precisamos nos capacitar, nós precisamos ter o crescimento, nós precisamos nos alimentar. Em 1 Pedro 2 fala que como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Vai lá, Davi, 1 Pedro 2:2. Nós precisamos do alimento líquido, do mingau, mas nós temos que nos preparar para o alimento sólido. Nós temos que falar que precisamos nos fortalecer, nós precisamos ser prósperos espiritualmente, porque uma igreja doente é uma igreja onde o povo adere ao pecado, muitas vezes por falta de crescimento, falta de força, falta de discernimento, falta de conhecimento. Eu sou um diácono, amém? Eu também sou um diácono. Eu sou um presbítero, um pastor, mas o que isso confere no plano espiritual? Eu quero ser líder na casa do Senhor, mas não sabe, não se prepara. Você não quer ajudar na obra, você quer ser honrado. Nós temos que entender que muitas vezes precisamos nos capacitar para ser usados por Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Deus vai falar contigo. Para isso você precisa buscar crescimento, se aproximar de Deus, como fala o título da pregação, e Ele vai falar ao seu coração o que quer de você. Josué, naquele momento, não era nem Moisés. Moisés já tinha morrido. Ele não tinha como imaginar que aquelas mulheres estavam entrando, se filtrando no meio do povo. E quando você sai da presença de Deus, você cai. E muitas vezes Deus fez isso. Quando Nabucodonosor tomou Jerusalém e levou o povo cativo, todas as vezes que os profetas de Deus sofreram em relação a deuses pagãos no povo de Deus, se você for ler o livro de Jeremias, Jeremias se contorce,
porque ele nota que ele estava falando em nome de Deus e o povo não ouvia. O que Deus faz? Deus tirou a mão. Nós, quando pensamos nas guerras travadas por Davi, que em tudo coloca Deus na frente, mesmo quando pecou, quando adulterou e matou, Deus o chama como o homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu. E como falo da passagem aqui, se você se arrepender e buscar minha face, eu perdoarei seus pecados e sararei a tua terra. Mas o que acontecia com o povo? Se afastava de Deus. Continua se afastando até hoje. Os Estados Unidos agora está perdendo como maior nação evangélica do planeta. Está perdendo para outros deuses. O povo, como diz a própria palavra, está tendo um esfriamento. O amor, a ligação com Deus está se perdendo. Quando nós entendemos isso, é quando você entende que Josué, quando chega nos muros de Jericó, e só de rodear, Deus fez cair aquelas muralhas. Como é que você vai entender que era o mesmo povo que foi tomado no exílio, que foi exilado por Nabucodonosor, pela Síria, pelos persas? Quando veio Jesus, o exílio era pelos romanos. O povo foi caindo de mão em mão. Sabe aquele bêbado que não consegue se manter de pé? A força do Senhor, a força do povo era no Senhor. Quando eles perderam a ligação, eles perderam a sua força. Parece a história de Sansão com os seus cabelos, que era a sua ligação com Deus. Quando ele perde a sua ligação com Deus, ele é derrotado. O povo veio de exílio em exílio, sofrendo, até Jesus voltar. Quando Jesus volta, ali o povo já era escravo praticamente. Porque o povo pensava que viria o Deus guerreiro, o príncipe, o redentor guerreiro. E não era. Era aquele que veio para batalhar pelo reino dos céus. Esse era a força do povo de Deus, não era na espada. Mas Deus, ele vem dando chance. Se nós vemos na nossa política, um pouco mais recente, o povo de Deus, em princípio, eram judeus. E eles foram perseguidos na Segunda Guerra. Vocês lembram da nossa história mais recente? Isso todo mundo vai lembrar? Que os judeus foram perseguidos pelos nazistas. E cada hora, cada momento, eles foram cada vez mais se colocando em dos confins da terra. Quando acaba a guerra, em 1948, as Nações Unidas fez o seguinte: a Palestina era de governança britânica. Então o que as Nações Unidas fez? Separou uma parte da Palestina e destinou ao povo de Israel, aos judeus. Mas esse povo era espalhado pelo mundo. Aquilo não bateu muito bem. Porque a Palestina tinha o povo árabe. E nós sabemos daquele problema lá atrás em Abraão, de Isaac e Ismael. Porque o povo árabe entende que o filho da promessa é o seu primogênito, que é Ismael. Mas a promessa viria do filho de Sara, que é Isaac. Então, há uma rixa desses povos. O povo árabe e o povo de Israel, a coisa não vinha bem, nunca veio. Quando as Nações Unidas faz isso, rapidamente os judeus se fortalecem. Poxa, vem todo mundo para Israel, a Palestina. E mais do que rápido, eles anunciam a sua emancipação da Palestina. A partir daquele momento, aquela parte de terra que foi destinada a eles era Israel. Como diz na promessa, o povo começa a voltar para a sua terra.
Mas os povos árabes que cercavam aquela região, Talibã, Irã, se uniram. Nada fazia aqueles povos se unir, mas esse motivo aconteceu. Eles se uniram e no dia seguinte da anunciação de emancipação de Israel, eles começaram a guerra e foram atacar. Essa guerra durou 1 ano. Israel ganhou essa guerra, mas até hoje o conflito está ali. Mas a palavra de Deus fala que no final dos tempos, Deus dará a vitória a Israel e todos reconhecerão a Ele como Deus único. Isso vem em outras histórias que vêm. Mas quando nós entendemos o caminho que Deus tenta evitar, por que que o povo estava espalhado pelo mundo? Por que que os judeus? Porque eles se enfraqueciam com o pecado, com deuses pagãos, e eram jogados de lá para cá por cada ditador que aparecia. O último foi Hitler. Ninguém às vezes lembra disso, mas Hitler, ele perseguiu os judeus, porque dizia ele que eles tinham poder aquisitivo. Mas eles ainda não têm a salvação. Os próprios judeus não são salvos em Cristo Jesus, porque eles não aceitam Jesus como o Messias, o Cristo. Só mediante se render a Ele, porque o próprio Jesus falou que eu sou a verdade, o caminho, a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Você pode estar a vida toda. Paulo, apóstolo dos gentios, era praticamente um rabino. Mas depois que tem encontro com Jesus, ele mudou a sua forma de ver. E era um judeu. Se todo aquele que for buscar a salvação precisará ter esse encontro com Deus, sendo judeu, sendo africano, francês, europeu, o que não importa. Se você não buscar crescimento espiritual, porque vai falar que a tríade da conversão, a tríade, é novo pensar, é novo sentir e novo agir. Quando Nicodemos vai falar com Jesus e fala o que devo fazer para nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe? Não, é nova criatura. Quando nós lemos o livro de Gálatas, que fala que a carne tramita contra o espírito contra a carne. E quem vai ganhar é quem você mais alimentar. Porque a carne te liga ao pecado, e o pagamento do pecado é a morte, mas o teu lado espiritual te alivia, te fortalece espiritualmente, e o pecado para de falar ao seu coração. Então nós precisamos entender que precisamos do novo pensar, do novo sentir e do novo agir. A pessoa que cresceu, que assumiu o caráter de Cristo, que ele buscou isso, que ele transcendeu aquele menino bobo, que era o menino bebê da fé, que por qualquer coisa se irritava, porque qualquer coisa, eu vou sair da igreja, qualquer coisa dentro da igreja, pois aquele... Vocês sabem como age uma criança, na parte física e na parte espiritual. Aos poucos essa criança vai tendo maturidade, vai tendo crescimento. Aos poucos surge a nova criatura. Essa nova criatura que é ligada a Deus. Ela pensa de forma diferente. Ela sente de forma diferente. E se ela pensa e sente de forma diferente, ela age de forma diferente. Porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Isso nós vimos que Jesus passou e viu uma árvore frutífera, ele a condenou e ela secou. Os seus frutos vão ser a tua defesa no júri. O que você vive? O que você sente? Porque Deus vê o seu coração. Dar desculpas é fácil. Na Santa Ceia nós temos que nos analisar. Analise o homem a si mesmo e sei. Ali ainda não é a tua condenação.
Mas Deus manda que nós nos analisemos para ver o que nós mesmos sabemos, apesar de não falarmos. Provérbios 21, 2, Davi. Provérbios 21, 2. Nós, quando entendemos, precisamos nos analisar, porque todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Todos nós justificamos nossos próprios erros e brigamos e batalhamos pela nossa defesa. Mas no livro de Judas, Davi, Judas 1, 3. Amados, procurando eu escrevermos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade de escrevermos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Provérbios 21, 2 vai falar que todo homem é reto aos seus próprios olhos, mas Judas vai nos falar que nós temos que batalhar pela nossa fé. Examine-se o homem a si mesmo. Mas como nós vamos fazer isso? 2 Coríntios 5,17, Davi. Vai falar o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que se fez novo? É o novo pensar, é o novo sentir e é o novo agir. As coisas do mundo param de gritar, porque a tua carne não vai ser mais a parte forte da tua vida. Você está ligado à videira, se alimentando, se fortalecendo. Parou de se alimentar do mingau, agora você se alimenta de alimentos sólidos. Nova criatura, está ligado. Então o novo agir. A carne não clama mais. Da carne vem o pecado, mas você está fortalecido espiritualmente. E esse espírito te liga a Deus. A partir desse momento, você lembra da prosperidade? Quando você pensa em vitória, eu falo que só existe vitória em Cristo Jesus. Porque todo o resto que você possa viver afastado de Jesus vai ser fugas. Nada vai conseguir substituir Jesus na sua vida. Mas a vitória com Jesus, se nós lemos aqui que a oração do ímpio é abominável de Deus, como é que nós vamos ter vitória com Jesus? Como é que nós vamos corromper? Se nós chegarmos, não, nem preciso. Na última palavra, na última folha da Bíblia, fala que todas as pessoas que modificarem, que corromper a palavra de Deus, que em uma só vírgula, todas as pragas deste livro cairão sobre essa pessoa. A palavra que corrompe a palavra de Deus. A última palavra, vocês podem ler. Mas como eu ser vitorioso em Cristo Jesus? Como assumir a herança que Ele nos deixa? Nós precisamos ser transformados. A terra prometida lá em Canaã foi para o povo de Deus, mas nós teremos a nossa, porque Ele fala que estará conosco até a consumação dos séculos. Ele fala que no dia do nosso julgamento, Ele será nosso advogado, como é hoje, mas o inquérito está sendo montado. Aqui nós vamos ter, isso é uma surpresa, mas eu vou ver aqui lembrança. Existe uma peça que vai ser chamada aqui Mãos Vazias. A história dessa peça é o seguinte, já ouviu falar? Essa
é no dia do julgamento. Quando nós abriremos nossas mãos e mostramos o que nós vamos apresentar a esse Deus. O que nós colocamos, abrimos as mãos, o que nós temos para que Deus, o que nós demos a Deus? Deus conhece tudo. Mas existe uma pessoa que vai abrir as mãos e as suas mãos estarão vazias. Ele vai estar frente a esse Deus, mas ele não deu nada. Qual será a resposta? Deus é misericordioso agora. Ele tem misericórdia da sua vida. Por isso que a palavra, você que está no YouTube, você está assistindo essa palavra, a palavra está sendo dada. Que tipo de solo você tem? A semente foi lançada. Você vai deixar germinar? Você vai querer pagar o preço? Ou você vai deixar passar? Quando você estiver na hora da tribulação, você vai clamar por esse Deus. Como diz na palavra de Deus, que no final das contas eu repreendi demônios em seu nome. E ele fala, afastai-vos de mim. O que nós vamos buscar? O que nós estamos buscando de crescimento agora para a nossa vida? O alimento, a mentalização da palavra de Deus, a prática desta palavra em nossas vidas. E eu garanto para você, quando você olha para você que está lendo, às vezes ouvindo essa mensagem, e que não entende o que o crente entra na igreja, a sua alegria, sendo que ele não bebe, ele não se prostitui, ele não tem uma vida mundana, é porque tudo isso são ilusões, para substituir uma coisa que você não tem, que é a presença de Deus na sua vida. Quando você tem a presença de Deus na sua vida, você não precisa mais dessas coisas. Ele lhe é suficiente. E nada vai substituir isso. Para a glória de Deus. Há tempo. Quando eu falei aquilo no carro, irmã Sônia, é porque o culto de domingo, onde as pessoas precisam estar, a membresia precisa estar presente. Mas ultimamente está tendo um esfriamento. Mas a palavra de Deus fala sobre isso. Se isso não acontecesse, as profecias dessa palavra não estariam corretas. Ela fala que no final dos tempos muitos esfriariam. Quando nós vemos as igrejas vazias, não é só aqui. Mas Satanás aproveita até mesmo a pandemia para as pessoas dizerem que não vai por causa disso ou daquilo. Tem pessoa aqui que congregava aqui, que vieram me falar, eu falei um histórico de demônio. Enquanto ela estava vindo para a igreja, essa pessoa ela parou de ter, se o Alexandre raciocinar um pouco, ele vai entender de quem eu estou falando. Vivia endemoniadas direto. Quando começou a frequentar a igreja, aquilo deu um tempo na vida dela. Aí entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, ela parou de vir, porque nós fizemos com culto online, e infelizmente foi necessário. Quando reabriu, a pessoa continuou não vindo. Aí a pessoa, poxa, mas ela está sofrendo com os demônios. Aí o pastor Carlinha lá repreendia. O demônio era repreendido e saía. Mas não adianta. Porque quando voltava para casa, se abraçava com Satanás de novo. Não porque decidia, mas porque não se fortalecia, não crescia, não era uma palavra amparada pela autoridade do nome de Jesus. Aí aquilo começou, comecei a oração, comecei a conversar. Aí quando eu soube de uma coisa, que numa situação ela não queria vir para a igreja por causa do Covid, mas uma pessoa chegou na casa dela falando que foi à praia, por que não veio me pegar? Eu não vou falar os nomes. Quer dizer que para a praia essa pessoa queria ir, para a igreja não.
Então, para a praia, o Covid não atrapalha a vida dela. A igreja, mas a vitória em Cristo Jesus está, no momento, está abraçada com Satanás. Muitas vezes, não porque escolheu, mas porque não tem forças e não busca se fortalecer para usar a autoridade do nome de Jesus. Isso nos entristece. Mas a sua relação com Deus é única e pessoal. Só você pode fazer as escolhas certas. Mas a palavra é lançada. A mensagem, o ide do Senhor é cumprido. E nós vamos no dia a dia nos fortalecendo. O Senhor se alegrou hoje, né, irmão? Deus está mais feliz ainda. Porque Ele tem propósitos para a sua vida. Para cada um que está aqui. E quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, nós começamos a ser vasos de honra na mão dEle e ser usados por Ele. Cada um Ele vai usar de forma diferente, mas Ele tem propósito da sua vida, senão você não estava aqui sentado hoje. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.